Shalom, shalom, meus amados irmãos que se reúnem aí por toda parte do mundo. Que bênção estarmos juntos nesta hora, neste 11º dia de convocação e jejum e oração pela nossa preciosa pátria, nossa nação brasileira. Hoje nós chegamos à metade praticamente dos 21 dias e o foco central deste dia é que Deus levante intercessores, reparadores de brecha, homens e mulheres que se coloquem na brecha pela nossa nação. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6 ao 10, que diz assim: Assim edifiquemos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Porém, os carregadores de fardo, que já desfaleciam, disseram: já desfaleceram as forças dos carregadores e ainda há muito entulho e nós não poderemos edificar o muro. Bom, na reconstrução dos muros de Jerusalém, foi justamente na metade que o cansaço bateu, que as forças parecem que estavam falhando. E aí os inimigos, claro, começaram a se levantar. Porém, Neemias, a Bíblia diz que ele orou, ele preparou, ele armou o povo e a obra foi concluída em 52 dias. Nós chegamos praticamente aqui à metade do nosso jejum, desse precioso tempo de intercessão, mas não é o fim da nossa jornada, ainda temos aí alguns dias para um belíssimo encontro que nós vamos ter, juntamente com a apóstola Valnice, ministrando para nós, onde todo o Brasil estará recebendo e também as nações que estiverem conectadas. Não é hora da gente recuar, mas de reafirmar o nosso propósito, de renovar as nossas forças, vamos dizer assim, de reagir com muita fé. Hoje nos levantamos como reparadores de brecha, pois nós sabemos que no mundo espiritual, como isso é importante. E é importante também a gente levantar um muro espiritual do Brasil, porque ele precisa ser restaurado. Eu gostaria, claro, de iniciar tendo um tempinho com vocês, adorando o nosso Pai, o nosso Senhor, declarando que a presença do Espírito Santo possa se revelar aos nossos corações durante este tempo que nós estaremos conectados aqui juntos. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença neste 11º dia de jejum e oração. Tu és o Deus dos exércitos, o Senhor que peleja por nós, aquele que não se esquece da sua aliança. Nós te adoramos, reconhecemos que só o Senhor é Deus sobre o Brasil, sobre as nações e sobre a igreja. Levantamos neste momento um trono de adoração em meio à intercessão. Que seja, Senhor, este tempo, um tempo em que nós possamos, à medida que estivermos intercedendo, orando, que a presença do Senhor em meio a tudo isso se faça presente e que onde cada cidade, cada lugar que estiver acompanhando esse tempo de oração, nós declaramos que sejam envolvidos, encharcados, porque nós estamos aqui te adorando, Senhor. Tua palavra diz que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezas, ó Deus. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo e nós te adoramos por tudo isso. Reconhecemos que a soberania de Deus está sobre o Brasil e entregamos, ó Deus, esse tempo de oração que nós teremos juntos nas Tuas mãos. E declaramos que a intercessão de hoje está debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje, queridos, nós nos posicionamos aqui como filhos e sacerdotes diante do trono de Deus, colocamos as nossas mãos sobre a terra, de uma forma através da oração de intercessão e vamos dizer juntos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui no Brasil, como ela é feita nos céus. Como eu disse ainda há pouco, nós chegamos à metade dos 21 dias, como nos dias de Neemias, acabei de ler esse texto que está lá
onde nós compartilhamos Neemias, capítulo 4, versículo 6 em diante. E aqui o povo começou com muita força, mas no meio do caminho eles começaram a enfrentar os entulhos, a oposição, o cansaço. E hoje nós reconhecemos, queridos, que há muitos entulhos espirituais sobre a nação brasileira. Mas nós não podemos parar. Na verdade, nós oramos, nós precisamos nos armarmos, continuarmos edificando, orando, intercedendo. E nós, neste dia, queremos declarar isso, que venha uma renovação espiritual sobre a igreja brasileira. Então nós vamos orar aqui contra todo o desânimo, contra toda a distração. Vamos profetizar aqui que nós vamos concluir aquilo que nós começamos. Meu Deus, desde quanto tempo nós temos ouvido pessoas, homens, inclusive principalmente a apóstola Valnice, se levantando como uma guerreira, uma intercessora e ensinando um grande exército a interceder pelo Brasil. Começamos algo e nós precisamos concluir isso. E a nossa oração é que o Senhor venha nos fortalecer neste tempo, fortalecer os braços que estão cansados, que o Senhor venha renovar os corações abatidos, que o ânimo volte, que o Espírito Santo seja derramado, que o Senhor nos livre de toda distração, de toda oposição. E como Neemias, eu creio que nós vamos recobrar as forças pela oração, pela intercessão e por esse tempo de jejum que nós estamos vivendo, esses 21 dias, e seguirmos o nosso propósito até o fim. E um dos tópicos de intercessão de hoje, como reparadores de brecha, é o arrependimento pelos pecados da nossa nação. Eu quero ler aqui textos da palavra e estar orando, na verdade, as Escrituras. Nós temos aprendido que quando nós oramos a palavra, nós já iniciamos com a resposta. Em 2 Crônicas 7,14, diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós declaramos isso sobre a pátria brasileira nessa hora em nome de Jesus Cristo. Pai, o Salmo 51 também nos ensina, onde o salmista ora dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, ó Senhor, e purifica o meu pecado. Deus, nós oramos nesta manhã. A tua palavra diz que o Senhor conhece as nossas transgressões. O salmista estava orando isso: Senhor, tu conheces as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, e contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Nós queremos declarar isso nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, enfim, independente do horário que qualquer um estará se expondo a esse momento de intercessão, nós clamamos para que o Senhor purifique o Brasil, levando a nossa nação a um novo nível e lavando esta nação com o poder e com o sangue de Jesus Cristo. Hoje nos colocamos em arrependimento, ó Senhor, pela nação brasileira, pelos pecados do Brasil. Perdoa-nos por deixarmos as portas abertas e entregar o país ao espírito de idolatria, o espírito de imoralidade, de corrupção, espírito de sensualidade, Senhor, que tem contaminado a nossa terra, de perversão, do derramamento do sangue inocente, das quebras de aliança que têm acontecido, das injustiças sociais, espirituais. Perdoa-nos por entregarmos a nossa nação, Senhor, a nação brasileira, ao espírito de iniquidade. Nós clamamos, meu Deus, como reparadores de brecha, como o salmista Davi orou no Salmo 32:5, que diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Que seja um dia hoje, meu Deus, que nós possamos orar para que Deus levante intercessores, que Deus levante reparadores de brecha e que nós já, Senhor, possamos ser esses reparadores de brecha. Oramos por um arrependimento genuíno sobre a nossa nação brasileira. Clamamos pela intervenção da misericórdia de Deus. Pedimos que o sangue de Jesus purifique o Brasil
com o sangue precioso que foi derramado, os 7 derramamentos de sangue e os seus benefícios venha sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. Senhor, o Brasil pecou contra Ti, nós abrimos brechas, nós ignoramos muitas vezes a Tua palavra, nós rejeitamos a Tua vontade como nação, mas hoje, Pai, nós nos arrependemos como povo. Lava-nos com Teu sangue, purifica-nos, purifica esta terra, purifica as casas, as famílias. Redime, Senhor, esta geração. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Como é importante, queridos, a gente orar pedindo perdão pela nossa nação, nos arrependendo. Como reparadores de brecha, um outro tópico que nós queremos orar nesta manhã é uma intercessão identificacional, ou seja, assim como Daniel, assim como Neemias, assim como Esdras, hoje nós nos colocamos na brecha, confessando os pecados da nação como se fossem nossos próprios pecados. E nós nos colocamos como representantes do povo, confessando os pecados como nossos próprios pecados. Quero fazer isso neste momento. Pai, nesta hora, assim como esses homens que nós mencionamos, Daniel, Neemias, Esdras e tantos outros, confessaram, pediram perdão pelos pecados da nação por identificação como se fossem os seus próprios pecados. Hoje nós queremos fazer isso neste momento como Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo aqui, Senhor, nesta nação e nas nações da terra. Em Daniel 9, Senhor, Daniel diz, ele mesmo traz para si esta confissão por identificação, dizendo: pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente. Ele estava, Senhor, se colocando no lugar da nação diante do Senhor, e hoje nós intercedemos. Hoje nós nos colocamos como representantes, meu Deus, do povo brasileiro. Pedimos perdão pela nossa nação. Pedimos perdão por tantos pecados cometidos em tantas áreas, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós clamamos por perdão com quebrantamento, Senhor. Que haja quebrantamento no coração da igreja, de um povo que se coloca na brecha, Senhor, para gerar o impossível, para que as possibilidades de Deus se revelem no meio dessa igreja que se quebranta diante de Ti. Hoje, como igreja, nós assumimos a posição sacerdotal, como reparadores de brecha da nossa nação. Sim, Deus, que a nossa nação possa sentir, Senhor, o peso de uma igreja sacerdotal, uma igreja que se coloque na brecha, uma igreja que clama por avivamento, uma igreja que clama por perdão, por arrependimento. Yahvé, querido, nós pecamos. Yahvé, queridos, nós desviamos dos Teus caminhos, nossos pés, Senhor, se desviaram. Muitas vezes, Pai, nós confiamos nas nossas forças, confiamos na força do braço dos homens e não na força do Senhor, do Seu poder. E nesta manhã nós pedimos perdão, nos colocamos na brecha por esta geração, por nossos líderes, por nossas famílias, por nossos entes queridos, pelas nossas autoridades eclesiásticas, políticas, autoridades, Senhor, de todos os níveis da nossa nação. Confessamos como se fosse nosso os pecados do Brasil, os pecados da nossa nação. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ouve o nosso clamor, ouve-nos nesta hora, porque nós cremos que o clamor de um justo, o clamor de uma igreja que se coloca na brecha, Senhor, pelos pecados de uma nação, o Senhor inclina os seus ouvidos, o Senhor inclina os seus olhos, o seu coração e libera o perdão, como nós lemos ainda há pouco em 2 Crônica 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que nós estamos fazendo nesta hora, Pai. Perdoa a nossa nação brasileira, em nome de Jesus. Como reparadores de brecha, queridos, hoje também nós intercedemos pela transformação dos 7 montes da nossa nação, pelos 7 montes da nossa sociedade brasileira. Lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que o governo está sobre os seus ombros.
Eu creio que há uma grande responsabilidade sobre a igreja brasileira, sobre nós, sobre aqueles que intercedem, sobre aqueles que se colocam na brecha e como reparadores de brecha. Nós precisamos interceder pela transformação dos 7 montes da nossa sociedade brasileira. E eu quero fazer isso neste momento, ir colocando cada um dos montes, cada um dos pilares diante do Senhor e juntos, queridos, declararmos como reparadores de brecha que o Senhor ouvirá a nossa oração, se inclinará ao nosso favor, os seus ouvidos e as suas mãos se moverá sobre a nossa nação. Pai, nesta hora nós nos levantamos e também levantamos um clamor específico agora, exclusivamente pelos 7 pilares da sociedade. Nós declaramos que o Teu reino venha sobre cada um dos montes, que a cultura do reino seja estabelecida, que os justos se levantem e que os ímpios sejam removidos das posições de influência onde praticam injustiça, corrupção e destruição. Nós iniciamos orando, Senhor, pelo primeiro pilar, a família. Declaramos, Senhor, fortalece os lares. Que haja restauração dos princípios bíblicos na família, venha o amor, a honra, o perdão, a proteção à infância, da maternidade, da paternidade, dos valores. Nós clamamos pela restauração dos casamentos, pela restauração, Senhor, venha uma cura geracional sobre as famílias, em nome de Jesus Cristo, que haja um restabelecimento em todas as áreas da sociedade brasileira, Senhor, a partir das famílias, dos lares, que a instituição família seja honrada em nossa nação. Nós oramos pela educação, Senhor, da nossa nação. Declaramos que as escolas, as universidades, os centros de ensino sejam transformados. Nós oramos nesta manhã, Pai, repreendendo toda ideologia contrária aos princípios do reino de Deus. Levanta educadores justos, educadores comprometidos com a verdade, que ensinem com sabedoria e formem cidadãos, ou melhor, alinhados com o reino, com o propósito de Deus, professores íntegros, currículos que respeitem os princípios de Deus. Sim, Deus, hoje nós vemos tantos currículos chegando às escolas, meu Deus, que não são princípios de acordo com a palavra. Senhor, são princípios, nem princípios, são currículos, meu Deus, que ferem totalmente os princípios das Escrituras. E nós oramos em nome de Jesus Cristo para que haja a manifestação da glória de Deus sobre esse pilar, sobre a educação. Venha a saúde, Pai, também sobre a nossa nação. Venha a cura, venha a ética, venha, Senhor, os recursos bem administrados nesta área, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos também, Senhor, pela religião, pela igreja. Abençoamos a Tua igreja, que ela se levante com autoridade, com unção, com santidade, com paixão pelas almas. Sim, Deus, que haja paixão no coração da igreja, paixão por aquilo que é real, por aquilo que é verdadeiro, que haja uma motivação correta no coração da igreja brasileira, que haja, Senhor, unidade no corpo de Cristo, que as denominações, Senhor, possam entender que o nosso foco é Cristo. Meu Deus, levanta um avivamento, vem um avivamento, desperta um avivamento, multiplicação, que a igreja seja resposta para esta geração, resposta, Senhor, para aqueles que precisam de luz. Oh, meu Deus, que nós sejamos essa luz, o sal desta geração, o sal nesta geração, um sal para salgar, um sal, Senhor, que traz a diferença, um gosto diferente, um gosto de restauração, um gosto, Senhor, de cura, um gosto de avivamento, um gosto de prosperidade, um gosto, Senhor, que possa trazer sobre a vida desta nação vidas rendidas aos pés do Senhor Jesus. Sim, sara, Pai, sara a igreja, sara, Senhor, a religião, em nome de Jesus Cristo. Um outro pilar, Senhor, da nossa sociedade é o governo, a política. E nós oramos por um governo justo, alinhado, meu Deus, com os Teus princípios. Declaramos em nome de Jesus, levanta governantes
tementes a Deus, governantes íntegros, legisladores, juízes, autoridades que temam o teu nome, que reconheçam a soberania de Deus sobre esta nação. Pai, que haja justiça nos altos escalões da política, do governo, que haja integridade, que haja sabedoria, que toda corrupção e projetos malignos sejam desfeitos em nome de Jesus. Nós clamamos a partir, Senhor, do governo, da política, pela segurança pública da nossa nação. Meu Deus, nós declaramos: protege as nossas cidades, protege as famílias, protege, Senhor. Nós clamamos: livra-nos da violência. Quanta violência nós temos visto, Senhor, neste tempo. Clamamos pelo fim desta violência em nome de Jesus. Pai, um outro pilar que nós colocamos diante do Senhor neste momento é a mídia, a comunicação. Que caia por terra toda manipulação, toda mentira, todo fake news, as distrações, instrumentos que muitas vezes propagam o mal na nossa nação através da mídia, através da comunicação. E oramos, meu Deus, para que o Senhor levante comunicadores, jornalistas, influenciadores e profissionais da mídia que sejam uma voz profética, portadores da verdade, promotores da justiça através dos meios de comunicação. Sim, Pai, a nossa oração nesta manhã é que o Senhor venha restaurar, o Senhor venha trazer, em nome de Jesus Cristo, restauração sobre a mídia, sobre a comunicação. Também oramos por um outro pilar que é a arte, a cultura, o entretenimento. Meu Deus, redime a nossa cultura. Nós oramos nesta hora para que venha a pureza nas artes. Nós temos visto hoje, Senhor, tantas coisas contaminadas, dizendo que é artes. Venha a pureza sobre as artes. Levanta artistas, levanta músicos, levanta atores, escritores, produtores, influenciadores que levem a tua luz, a tua mensagem, que sejam vozes proféticas através da arte, através da cultura, através do entretenimento. Sim, Deus, nós oramos em nome de Jesus, que essas vozes proféticas neste pilar da nossa sociedade sejam vozes, meu Deus, que sejam ecoadas em todo leste, oeste, norte e sul da nossa nação. Todas as regiões sejam influenciadas, meu Deus, que haja uma invasão no reino de Deus, nas plataformas de entretenimento, nas produções culturais, na música, no cinema, nas redes sociais, enfim. Nós oramos para que o Senhor restaure este pilar da nossa sociedade e use a igreja, a gente como reparadores, meu Deus, de brecha, que nós possamos usar isso para influenciar esta nação. Também oramos, meu Deus, pelo outro pilar que é a nossa economia, pela ciência, pelos negócios da nossa nação. Declaramos prosperidade alinhada com o reino de Deus. Sim, Deus, nós vemos tantas injustiças nessa questão da nossa economia, dos negócios. Levanta empresários, empreendedores. Nós oramos, meu Deus, para que sejam levantados cientistas, profissionais liberais, trabalhadores, investidores do reino de Deus, que sejam mordomos no reino de Deus, que os recursos sejam canalizados para o reino de Deus, que haja quebra de ciclos de miséria, de pobreza, de esterilidade financeira sobre a nossa nação, em nome de Jesus, que haja um crescimento sustentável, que haja prosperidade, justiça econômica. Nós oramos, meu Deus, pela transferência de riquezas para os justos. Sim, isso é bíblico e nós oramos nesta manhã, que venha a prosperidade justa, que venha, Senhor, um rompimento com todo o espírito de miséria, de bancarrota, de falência, de destruição. Nós oramos isso nesta manhã, Pai. Quantas empresas às vezes fecham porque não têm os princípios bíblicos dominando aquela empresa, mas que o Senhor possa fazer com que esses empresários, esses homens de Deus, esses profissionais liberais e também, Senhor, muitos outros empresários tenham temor neste pilar, nesta economia, nos negócios, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que os 7 montes, eles se alinhem com os teus decretos. Esta é a nossa oração. Que os decretos de Deus estejam alinhando esses 7 montes.
Que a tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar. Nós declaramos: venha o teu reino sobre a sociedade brasileira. Que cada um dos montes da nossa sociedade se levante um altar para ti. Sim, Deus, que se levante um altar na economia, nos negócios, que se levante um altar no entretenimento, na arte, na cultura, que se levante um altar na mídia, na comunicação, no governo, na política, na religião, na educação, na família. Altares sejam levantados, estabelecidos e restabelecidos. Em nome de Jesus, nós estamos aqui declarando que o teu governo venha, que a tua vontade se manifeste, e nós cremos, oramos, profetizamos que o Brasil será conhecido como uma terra de justiça, de verdade, de santidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu creio nisso e eu sei que Deus está se movendo. Não somos nós apenas que temos gerado isso, orado por isso. Temos ouvido muito sobre a restauração dos 7 montes, mas é importante que nós, como reparadores de brecha, façamos a nossa parte intercedendo e sendo esses canais de Deus como reparadores de brecha. Como reparadores de brecha, quero ir para um outro tópico juntamente contigo nesta hora, para que sempre haja intercessores na brecha. Sim, minha oração é que Deus desperte os intercessores, esses reparadores de brecha, e que seja como um chamado profético, exatamente como diz em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, porém a ninguém achei. Não. Nós precisamos orar, queridos, para que o final deste versículo, na nossa realidade, seja alterado. Não em si a palavra, mas num contexto de que o Senhor diz: busquei dentre eles homens, mulheres, jovens, adolescentes, que estivesse tapando muros, que estivesse na brecha perante mim por essa terra, por essa nação, para que eu não destruísse. E encontrei, e eu achei. Nossa oração neste tópico, queridos, é para que Deus possa, de fato, fazer com que esses intercessores, esses reparadores de brecha permaneçam como atalaias de Deus, sempre na torre de vigia pela nossa nação. Em Isaías, capítulo 62, versículos 6 e 7, diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, sobre os teus muros, ó Brasil, no meu caso, sobre os teus muros, ó São José dos Campos, eu pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, e não lhes dei descanso até que se estabeleça e até que ponha Jerusalém, o Brasil, São José dos Campos, você aí diga o nome da sua cidade, por objeto de louvor na terra. Vamos orar nesta hora, queridos, para que Deus levante, sempre mantenha esses intercessores, esses reparadores de brecha nessas torres de vigia. Pai, nesta hora nós oramos por isso. Que nunca falte um intercessor sobre os muros da nossa nação brasileira. Que, Senhor, em todas as igrejas nós possamos ter as nossas salas de oração, as nossas caves de oração. Homens, mulheres, Senhor, que se levantam de madrugada, que oram ao meio-dia, que oram às 3 da tarde, às 9 da manhã, às 18. Enfim, Senhor, homens e mulheres que estejam fazendo vigília. Meu Deus, para que a nossa nação esteja sendo coberta por esses reparadores de brechas, por esses intercessores. Nós oramos para que o Senhor venha levantar atalaias, vigias o tempo todo. Nós oramos nesta manhã e clamamos para que Deus levante intercessores em todas as cidades, em todas as igrejas, em todos os estados. Sim, nós declaramos que todos os estados brasileiros, e vocês que estão em outras nações, aí no Japão, na África, em Portugal, vocês que estão, em Paris, na França, todos em Dubai, em Moçambique, enfim, queridos, que nós possamos
em nome de Jesus Cristo, clamar para que o Senhor levante em nossas igrejas, em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação, esses intercessores. E nós fazemos isso nesta hora, profetizamos o despertamento de um exército de oração, de um exército de intercessores, de um exército de reparadores de brechas. Levanta, meu Deus, aqueles que vigiarão de dia e de noite e que se colocarão, Senhor, na brecha para interceder. Interceder pelos pastores, interceder pelos líderes, pelas células, interceder por um avivamento sobre esta nação, interceder por um restabelecimento da Tua glória, por um manifestar da Tua glória como as águas cobrem o mar. Levanta, Senhor, uma nova geração, desperta uma geração de jovens, de adolescentes. Sim, nós oramos para que esses reparadores estejam na brecha, orando por esses tópicos e outros que nós temos orado e colocado diante de Deus. Que nenhuma brecha permaneça aberta, que nenhuma brecha fique com um vãozinho que seja, para que o inimigo encontre brecha, liberdade para atuar contra as nossas vidas, contra a igreja, que surja um povo disposto a orar até ver a glória de Deus nesta terra. Sim, Deus, é isso que nós oramos, um povo que tenha isso como um chamado, meu Deus, como um despertar profético de reparadores, de intercessores, um chamado de Deus, homens e mulheres que vivem para interceder, que vivem para orar, que vivem para clamar, declarar o avivamento, declarar o poder de Deus. Também queremos orar nesta manhã como reparadores de brecha e proclamarmos profeticamente sobre o Brasil o que está em Isaías, capítulo 60, versículo 1 e 2, onde diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti Yahvé virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Queridos, como reparadores de brecha, nós precisamos ser proclamadores proféticos, proclamarmos profeticamente sobre a nossa nação brasileira. Esse levantar, esse resplandecer da glória de Deus, da luz de Deus, que vem nascendo sobre a nossa nação. Declarar a palavra o tempo todo, porque eu creio que o Senhor está se movendo, a glória de Deus está vindo. E eu quero orar com você nesta hora, neste tópico, que Deus aí onde você está, use você para liberar, para proclamar profeticamente decretos sobre a nossa nação brasileira. Ó Deus, nós declaramos nesta hora que o Brasil, ele é um celeiro de missionários. Ele não será, ele já é. Nós já temos visto, Senhor, brasileiros sendo chamados por Deus, não de hoje, há muitos anos. E cremos, meu Deus, que isso vai ser intensificado. Homens, mulheres, que serão, Senhor, que estão sendo enviados missionários por todo o Brasil e também, Senhor, as nações da terra. Brasil, a tua terra está curada e o teu povo está restaurado. Nós proclamamos isso profeticamente. Nós declaramos que esta terra é uma terra produtiva, é uma terra que mana leite e mel, uma terra, Senhor, que tem um bom vinho, que tem um bom óleo, que tem um bom trigo. Senhor, não só num contexto espiritual, mas também, Senhor, de alimentos que sustentam a nossa nação, a economia, as produções agrícolas. Nós declaramos aqui em nome de Jesus Cristo, nesta hora, que o Senhor venha sobre o Brasil e traga, Senhor, sobre esta nação, esta cura sobre a nossa terra, uma terra restaurada, um povo restaurado. Brasil, os teus céus se abrem e a justiça floresce sobre ti. É isso que nós declaramos nesta hora em nome de Jesus Cristo. A glória do Senhor é vista sobre o Brasil. A nação brasileira percebe, a nação brasileira sente, a nação brasileira tem visto a glória de Deus
e o cuidado de Deus para com ela. Nenhum plano de Satanás prosperará sobre esta nação. Brasil, nós declaramos que Yahvé reina sobre ti, que Yahvé tem o governo sobre ti. O Rekamanachoia Rabababaia. Brasil, ele é conhecido como uma terra de avivamento. Sim, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, declaramos que o Brasil é uma terra de avivamento. Declaramos, meu Deus, que do leste, oeste, norte e sul se ouvirá falar, Senhor, não de focos de avivamento, mas uma chuva de glória, uma chuva de despertamento, Senhor, vindo sobre o Brasil. É o que nós declaramos sobre a nossa nação. Um avivamento, Senhor, sobre as crianças, um avivamento sobre os adolescentes, os pré-adolescentes, os jovens, os homens, as mulheres. Avivamento, Senhor, nos louvores, nas músicas. Avivamento, Senhor, na adoração. Um avivamento, Senhor, no evangelismo. Um avivamento apostólico, um avivamento profético, um avivamento pastoral, um avivamento de ensino. Nós declaramos, meu Deus, um avivamento através dos 5 ofícios ministeriais. Recalabachoia sobre a nossa nação brasileira. Cremos, meu Deus, que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, meu Deus, eles, além de serem canais de Deus para trazer esses avivamentos, eles também, Senhor, vão ser esses que vão gerar. Eles vão, Senhor, orar, eles vão, meu Deus, clamar por esse avivamento sobre o Brasil. Em nome de Jesus, é isso que nós fazemos aqui agora. Nós proclamamos profeticamente: levanta, resplandece a tua glória. Vem este avivamento, Senhor, e esse despertamento sobre a nossa nação. Temos visto, meu Deus, uma geração de jovens se levantando. Temos visto, meu Deus, uma geração de homens e mulheres se levantando, Senhor, e se colocando na brecha como reparadores para que o avivamento venha sobre o Brasil. E não pararemos de orar até que, Senhor, até que a glória, até que o poder, até que a manifestação dos sinais, dos milagres, da tua presença se revele sobre a nossa nação. Nós cremos em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, assim como nós oramos ainda há pouco sobre esses 7 montes, o avivamento virá sobre cada um deles. O avivamento nas casas, nas famílias, sendo restaurada, onde, Senhor, o avivamento penetra, entra, e os maridos, as esposas, os filhos dentro da casa, Senhor, experimentam a glória de Deus através deste avivamento. Pai, a educação, nós veremos a educação se manifestando, a glória e o avivamento na educação também. Oh, meu Deus, os princípios das Escrituras, os princípios da palavra fundamentado dentro da educação, dentro das escolas. Meu Deus, as igrejas. Meu Deus, nós cremos que os avivamentos, Senhor, como eu disse ainda há pouco, não serão focos aqui, acolá, mas serão, Senhor, um avivamento em que alcançará todas as igrejas. Declaramos isso, meu Deus, um avivamento no governo, na política. Declaramos um avivamento na mídia, na comunicação. Meu Deus, eu creio que as artes, eu creio que o entretenimento, eu creio que a cultura, meu Deus, passará por esse avivamento na nossa nação e nós vamos desfrutar, nós vamos experimentar na economia, nos negócios, na ciência. Nós vamos ver, Senhor, a glória de Deus, um avivamento sobrenatural nestes 7 montes, nesses 7 pilares. Sim, Deus, nós estamos aqui declarando que vai vir um avivamento tão poderoso, meu Deus, que haverá uma geração de intercessores, de reparadores da brecha identificacional, que se colocam, meu Deus, como homens e mulheres que se identificam com o pecado de suas famílias, de suas igrejas, da sua nação. Meu Deus, isso só pode um avivamento. Só um avivamento pode despertar, Senhor, esses reparadores, esses intercessores. Eu digo grande, Senhor, quando se compara àquilo que nós, como intercessores, aquilo que se compara como reparadores, que muitas vezes, meu Deus, ninguém vê, ninguém sabe, mas através deles grandes milagres, grandes manifestações acontecem. Oh, meu Deus, nós estamos aqui nesta hora declarando isso. Pai, nós cremos que virá um avivamento sobre a nossa nação.
que o arrependimento dos pecados sobre a nossa nação, Senhor, será algo tão natural. Meu Deus, não precisaremos ir aos templos para que os pecados sejam... meu Deus! Não precisaremos ir aos templos, meu Deus, para ver confissão de pecados. As confissões de pecados acontecerá nas casas, acontecerá nas empresas, nas escolas. Um avivamento vai despertar, Senhor, sobre a nossa nação, esse arrependimento sobre a nossa geração, sobre a nossa nação. Esse avivamento, Senhor, trará essa necessidade de um povo que se coloca diante do Senhor e diz: Deus, pequei contra Ti. Tão somente eu pequei, Pai, contra a minha nação, contra a minha família. Pai, venha nesta hora, meu Deus, esse agir de Deus se movendo sobre nós e levantando esses reparadores dessa brecha que estão abertas, meu Deus. Brechas que foram abertas por causa dos 7 montes, brechas que foram abertas na família, no governo, no entretenimento, na cultura. Oh, meu Deus, nós oramos nesta manhã, perdoa-nos. Queremos, meu Deus, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. Pai, nesse texto, Senhor, de Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos permanecermos fiéis, Senhor, fazendo o bem, permanecermos fiéis, Senhor, dedicando a nossa vida ao Senhor, porque nós cremos que no tempo certo nós vamos colher, nós vamos ceifar, mas permanecer porque no final do versículo diz assim: se não houver desfalecido, se nós não pararmos, se nós permanecermos firmes, Senhor, nós vamos ver a glória de Deus. E nós estamos aqui orando, meu Pai. Fortalece o Teu povo nesses próximos dias de jejum, de intercessão, rumo ao nosso 31º aniversário como Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, meu Deus, por um fortalecimento. Faltam aí 10 dias pela frente. E nós geramos, meu Deus, essa graça da parte do Senhor. Sim, sustenta-nos com a Tua graça, renova-nos com o Teu Espírito, enche-nos com fé, com paixão pelo Senhor, pelas vidas. Sim, ó Deus, que haja, meu Pai, essa manifestação dessa permanência no nosso coração, porque no tempo certo nós veremos o agir de Deus. Nós não nos cansamos de fazer o bem e nós vamos ver, Senhor, a glória de Deus. Que o Senhor levante homens, mulheres apaixonados por Deus e pelas vidas, apaixonados por Deus e pelas almas. Esse tem que ser o nosso lema, Senhor, o tempo todo. Amar a Deus e amar as pessoas, amar a Deus e amar as pessoas, amar a Deus e amar as pessoas. Envia-nos como reparadores de brechas, como guerreiros sobre esta nação, como restauradores dos muros espirituais da nação brasileira, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos nesta hora e nós declaramos que por Yahvé e pelo Brasil nós marchamos, por Yahvé e pelo Brasil nós intercedemos, por Yahvé e pelo Brasil nós vencemos. Nós estamos aqui, meu Deus, numa oração coletiva, intercessória e também pessoal, meu Deus, porque talvez alguém está ali orando juntamente conosco, mas está sozinho, está num canto, está num quarto, está numa sala. E aqui juntos, meu Deus, no mesmo Espírito nós declaramos: coloca-nos como atalaias sobre os muros do Brasil, como vigias que estejam com os olhos abertos, atentos, meu Deus, em tudo o que está acontecendo, que nós possamos estar, Senhor, ligados, conectados com o trono, com o céu, para que as coisas desta terra não nos influenciem, para que as coisas desta terra não nos tirem dos nossos postos de reparadores de brecha, de intercessores, de vigias, de atalaias, que nenhum território conquistado seja perdido, aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, aquilo que o Senhor já colocou na mão da igreja. Meu Deus, que a igreja tenha
atenção, que a igreja esteja com os olhos abertos como vigias, como esses intercessores, para que não seja roubado. Meu Deus, nós vemos nas Escrituras que conquistar territórios é um passo importante, mas permanecer, fazer com que esses territórios permaneçam conquistados, isso é um desafio muito maior, e como igreja nós precisamos declarar que todo o território que Deus já nos deu não será roubado, não será perdido em nome de Jesus, que cada brecha seja reparada. Nós oramos por isso, Senhor, que todas as brechas que foram abertas na nossa nação, elas sejam reparadas através de reparadores de brecha, através de intercessores, de guerreiros, que se levante um exército com um coração quebrantado, um espírito contrito, que haja um fogo profético no coração dessa geração, desses homens, mulheres que intercedem, que geram, que os escombros, meu Deus, ou melhor, que dos escombros desta geração surjam muros restaurados e portas consagradas ao Senhor dos Exércitos. Esta é a nossa oração neste dia, que de todos os monturos, que de tudo aquilo que, dos escombros mesmo, como diz as Escrituras, emerjam, venham, surjam esses muros restaurados, que as portas que foram derrubadas, queimadas, sejam consagradas ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos nesta hora, nós profetizamos nesta hora, nós cremos nesta hora, que a glória de Deus está se manifestando em todos os lugares da nossa nação. Se você crê aí, meu irmão, diga amém. Se você crê, diga eu creio, porque nós vamos ver o agir de Deus. Como reparadores de brecha que entrou nesta brecha, precisamos permanecer. E se ainda nós não somos esses reparadores de brecha, que Deus tenha misericórdia de nós e coloque um fogo, uma paixão no nosso coração, para que nós possamos nos levantar como esses reparadores de brecha. E eu quero terminar declarando nesta hora, em nome de Jesus, fazer uma declaração que o Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. Juntamente comigo, eu gostaria de convidá-lo ou convidá-la para que juntos nós pudéssemos terminar esse tempo de intercessão neste dia, neste 11º dia, na metade deste tempo de jejum, de oração, de intercessão, nós pudéssemos terminar declarando isso juntos. Nós vamos declarar por 7 vezes que o Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. Vamos fazer isso nessa hora? Amém? Vamos lá. O Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. O Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. O Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. O Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. O Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. O Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. Bem forte. O Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. Amém e amém. Amém, queridos. Que vocês tenham um dia precioso, glorioso na presença do Senhor. E estamos aí rumo ao nosso 31º aniversário da nossa igreja. E não se esqueçam, no dia 21, sábado, às 9 da manhã, todos nós estaremos conectados de toda parte do Brasil em um culto muito especial, profético, onde nós estaremos recebendo uma palavra diretiva da parte do Senhor através da apóstola Valnice. Um beijo no teu coração, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém.